A Agricultura BR agora fala sobre mercado de milho e soja, mas principalmente o milho. No campo nós temos o desenvolvimento das lavouras, falta de chuva na maior parte do centro-sul, falta de umidade de solo. Nós temos ali pelo menos 2/3 das áreas de milho, cerca de 2/3 das áreas de milho que ainda não pendoaram, começaram o pendoamento. Isso tudo traz muita preocupação em relação à produtividade e, consequentemente, produção. Como é que isso vai resultar, vai impactar o mercado? É o assunto de agora com Vlamir Brandalize, que conversa conosco ao vivo aqui no Agricultura BR. Brandalize, obrigado pela participação mais uma vez aqui no nosso programa. E antes de começar a falar mais especificamente de milho, como é que você avalia esse momento para os dois mercados, tanto para a soja quanto para milho? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Olha, essa questão principal do milho aí, com o atraso do plantio desse ano, em função de que nós tivemos atraso da colheita da soja, né, e a safrinha ela está bastante atrasada, esse está causando um risco grande aí da expectativa da safra, né? Nós já temos aí provavelmente uma perda no potencial produtivo aí de perto de 10 milhões de toneladas, porque se plantou muito tarde. E temos aí riscos de perder mais. Então, a safra que poderia chegar perto de 90 milhões de toneladas, hoje ela vai ficar abaixo de 80 e talvez numa faixa de 75, quando o mercado precisaria uma colheita acima de 80 milhões para equilibrar o mercado doméstico. Já tivemos problema na primeira safra, né, que essa primeira safra foi uma safra menor do que a demanda. E aí dependeríamos agora das chuvas, que estão escassas. É mais um problema aí que nós temos aí para abastecer o mercado. E dessa forma, as cotações do milho aí nesse primeiro semestre, elas são um recorde histórico, né? O pessoal da área de consumo, de ração aí, tendo que pagar na casa de R$100, até acima de R$100 nas indústrias de ração do sul, sudeste. Pouco milho disponível, não temos vendedores, a gente não vê quase vendedor aparecendo. E os pequenos granjeiros de ovos, de leite, de suíno sofrendo, né? Então, o custo de produção desse segmento da área de ração, ele está acima dos valores de faturamento. E quem está dominando o mercado do milho no momento segue sendo o produtor que tem milho e o comerciante, alguns que tem milho, né? Pouca gente tem milho nesse momento. E esse atraso da safrinha vai alongar em um mês aí, pelo menos, a entre-safra que nós temos aí entre essa primeira safra e a segunda, que é a safrinha, que normalmente no final de maio já tinha ofertas de milho. Agora, provavelmente, nós vamos lá para final de junho, algumas regiões vão ter colheita lá em julho. Então, é um atraso da entrada do milho. Isso dá uma garantia aí do produtor que tiver milho no cedo ou produtor que tem o milho da safra de verão, que vai mantendo boas cotações, né? Um ano excelente para o produtor de milho, né? Brandalize, e aí, falando a respeito desse momento que nós temos de mercado e também sobre o que vem ocorrendo no campo, principalmente nas áreas produtoras de milho segunda a safra. Nós tivemos esse atraso e esse atraso faz com que o milho não tenha aproveitado, né, no momento certo as chuvas começaram já a chegar na sua finalização para este momento. Nós temos uma situação de campo de desenvolvimento vegetativo que ainda não atinge pendoamento em boa parte, uma maior parte absoluta das áreas de produção de segunda safra, o que coloca em risco, ainda mantém esse risco sobre a produção de milho brasileiro ou da safrinha brasileira. Ao mesmo tempo, há uma semana exatamente, a Conab divulgava uma safra de quase 109 milhões de toneladas de milho. Você acredita ser viável? Qual que é o sentimento que você tem hoje para o mercado, pensando nessa realidade do milho? Olha, o mercado vai seguir firme, né? Um ano excelente para milho. Isso aí, mesmo no segundo semestre, vai continuar forte. Com relação à safrinha, o próprio Conab, os números ainda são acima de 80 milhões de toneladas. E hoje a gente já trabalha com a ideia de uns 75 milhões, porque tem muito milho já perdido no sul do Mato Grosso do Sul, no Paraná, que são milho que são lavouras que sofreram, se plantou tarde, praticamente não teve chuva, só teve uma chuva pequena para nascer e agora não consegue se desenvolver. E essas lavouras são irreversíveis, essas já são em perda quase total. Então,
O que a gente vai ter de milho, que é mais certo, é o milho do Mato Grosso, que foi plantado ainda no mês de janeiro, aliás, no final de janeiro, fevereiro e começo de março. E aí, nessas regiões do Mato Grosso tem boas lavouras, mas no restante do Brasil a gente está vendo perdas. Isso reflete no mercado, né? Nós teríamos o potencial de exportar mais de 35 milhões de toneladas esse ano e mais um consumo interno previsto em um pouco mais de 70 milhões, que manteria um mercado bastante ajustado, né? Porque nós temos pouco estoque de passagem. Provavelmente nós não vamos conseguir exportar aí mais que 30 milhões e o mercado interno vai ter uma demanda talvez reprimida, talvez até um pouco abaixo de 70 milhões de toneladas, porque não temos o volume de milho disponível e o mercado segue com valores firmes. O produtor vai segurar o milho, não vai vender ele facilmente ainda, ele não vai entregar o milho com valores aí baixos. Isso obriga o setor principalmente o setor de ovos, leite, que tem dificuldade de repassar, e o pessoal que é na área de suínos independentes. Então, esses estão sofrendo mais do que as integrações. E esse pessoal provavelmente vai ter que reduzir plantel, vai ter que reduzir produção para tentar se adequar a essa nova realidade de milho aí com valores históricos, né? Então, o milho, não só no Brasil, como no mercado internacional, ele está com valores históricos. No mercado de Chicago, essa semana, ele está no maior nível desde 2013. Então, o mercado ele se mostra forte aqui dentro e lá fora, porque lá fora também ele segue firme, porque o clima nos Estados Unidos ele não está favorável, ele está seco, ele está frio, tem previsão de neve aí para o começo de semana, era um período que já deveria estar em condições melhores, o pessoal já plantou uma parte da safra e está com problemas. O outro grande fator importante é a China comprando muito milho no mercado mundial, e a China com seca nesse momento aí de plantio de milho, está seco na China, não está chovendo. A China vai precisar aí provavelmente no ano que vem cerca de 300 milhões de toneladas, e há possibilidade de eles não colherem mais que 250, né, se a condição continuar assim. E aí precisarão importar grandes volumes, talvez chegue à marca de 50 milhões de toneladas de importações em 2022. Isso vai deixando o mercado internacional muito nervoso, muito firme, né? Então aqui dentro o reflexo também vem, por isso que nós estamos com essas cotações recordes nesse primeiro semestre, e o segundo semestre ainda vão ser bem rentáveis aí para o produtor, né? A grande questão é o clima, né? Aquele produtor que não colher, ele não vai ter a condição de aproveitar um excelente ano que temos hoje, né? Tá certo, Wlamir Brandalize, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR mais uma vez. Boa tarde, um bom final de semana a você. Obrigado, boa tarde a todos, um bom final também para todos aí, um abraço a todos os produtores que nos assistem. Tá aí, Wlamir Brandalize sempre colocando o seu entendimento sobre o mercado de soja e milho de uma forma muito importante. E esses dados que ele trouxe, o Brandalize falou numa segunda safra brasileira de milho de 75 milhões de toneladas. Esse número é muito importante, porque a Conab fez aquela divulgação sexta-feira passada, eu não estava aqui, mas a gente analisou, o Adriano falou a análise, apontando esses mais de 80 milhões, e que nós não acreditamos no estoque final de safra em 13 milhões de toneladas. A equipe da Agricultura BR, hoje mesmo de manhã, falávamos a respeito desses números, e a gente estava dizendo o seguinte: dando esses números que nós temos, e a equipe da agricultura trabalha com 76 milhões de toneladas, tendo como média as informações das empresas privadas e de produtores, nós vamos ter um estoque de passagem na casa entre 8 e 9 milhões de toneladas. Se o Brandalize, o número do Brandalize agora, 75 milhões de toneladas, estiver certo, vai ficar entre 8 e 9. Qualquer situação dessa fica abaixo dos 10 milhões de toneladas, que foi a entrada de safra. Essa informação ela é importante e estratégica, não só para quem produz milho, mas para quem consome. Milho mantém linha de alta, mantém a pressão, vai continuar com preços elevados, e essa é uma coisa que vai ficando cada dia mais clara.